Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Esta, pois, é a Escritura que se escreveu. Mene, Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Aqui em Daniel capítulo 5 é que nós encontramos essa sentença. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Nós não vamos comentar sobre o assunto em si, ao que se refere nas Escrituras, mas vamos lembrar de que ir na igreja. O profeta de Deus disse assim: se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa. Podendo ir ao culto, podendo ir à igreja, você não suporta esperar abrir aquelas portas. Porque você tem aquele mesmo espírito de Davi, que ele preferia estar mesmo no átrio da casa do Senhor por um dia do que por 1000 anos lá fora. Fora do Espírito do Senhor, fora da presença de Deus. Mas por quê? Porque a igreja, segundo todos os homens estudiosos, todos os homens espirituais, não é um lugar para espetáculo público, para acontecimento social. Não é um lugar para festa. A igreja é um lugar para reflexão, meditação, adoração. A reflexão, você entende, através dela você faz mais aquele exame introspectivo. O que vale é dizer, você pesa a sua vida. A igreja, com a palavra, a doutrina verdadeira do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, é uma balança. O crente vai à sua igreja em busca de pesar aqui a sua alma, a sua vida aqui. Como Paulo nos adverte, nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, se referindo à comunhão, à ceia. Aliás, todo culto é comunhão, toda a vida do cristão é comunhão. Ele diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora, mais adiante, no verso 31, ele mostra o que significa examinar-se a si mesmo, essa reflexão, esse exame introspectivo. Porque se examina a si mesmo através da doutrina, da palavra que você ouve. E você passa a medir-se a si próprio, julgar-se a si próprio. E ele afirma assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Então há outras referências, inclusive é bom nos lembrar do capítulo 12 da carta aos Hebreus, coisa que você pode examinar e ver que Deus corrige. Às vezes há uma versão que diz até açoita aquele a quem toma por filho. Isto quer dizer, nesse exame, quando está medindo-se a si mesmo, pesando-se a si mesmo, Deus fala com aquela mulher, fala com aquele homem, com aquela criança, com aquela moça, com aquele moço, corrigindo. Hebreus capítulo 12. E o apóstolo diz que aquele que não aceita isso, não é filho, é bastardo. Mas voltemos à questão de pesar. É pesar mesmo. Um dia, no julgamento do trono branco, isto já é na segunda ressurreição. Aí vem aquela grande resposta para aquela grande pergunta. Somente vocês é quem são salvos? Não. Não era somente quem cria na mensagem de João Wesley que era o salvo. Porque sempre houve a salvação comum. Agora existe uma classe que é eleita para ser a esposa de Cristo. Haviam muitas mulheres no Egito, mas uma foi a esposa de José. E José é um tipo de Cristo. Mulheres mesmo que serviam ali, moças, virgens. Lembremos-nos em tempo de que as 5 virgens nécias também eram virgens. Mas elas ficam para a segunda ressurreição. Elas ficam para aquela balança do trono branco. Aí é onde vai se contar. Tive fome, me deste de comer, muito embora isso se refira aos judeus, capítulo 25 de São Mateus. O crente revelado nunca fica contra Israel. Por quê? Isso se refere exatamente àquilo. E todos quantos foram bons para com a noiva eleita de Jesus Cristo, deram um copo d'água para ela, deu uma oportunidade para ela também ser alimentada espiritualmente. Vejam, nós não pedimos dinheiro para programa do rádio, nós não recebemos subvenções, nós não recebemos ajudas missionárias do exterior, nós não pedimos dinheiro na igreja para o programa do rádio, nós não fazemos propaganda comercial para sustentar o programa. É tudo pela fé. Deus toca nos corações sem ninguém falar nisto. Nem na oração, na igreja, é dito: Senhor, abençoe esta oferta. É você mesmo que ora pela sua própria oferta, para não haver incentivo. Com isso, nós estamos mostrando um pouco da nossa doutrina sobre este assunto, não condenando a quem quer que seja. Mas, veja, os nossos programas são pagos religiosamente, sistematicamente. Temos mais de 30 anos no rádio, nunca pedimos para esperar um dia, atrasar a nossa duplicata. É um testemunho que nós estamos dando do Senhor Jesus Cristo. Mas, contudo, nós temos observado aquelas pessoas que cooperam de uma forma especial, direto ou indiretamente. O técnico de som, lá nos transmissores, a direção da emissora, a própria emissora. Temos exemplo aí da organização Jaime Câmara, o saudoso Jaime Câmara, que faleceu, que abriu as portas para esse programa em 1970. E como aquela organização prosperou. E nós sabemos
como estava a coisa quando entramos lá. Isso é um testemunho que a gente dá. E agora os milhares de testemunhos que recebemos. Já houve direção de rádio que disse, olha, nós precisamos do senhor aqui, do seu programa aqui. Porque é uma bênção. Agora a arca do Senhor era uma bênção. Ela não foi uma bênção para os filisteus, porque eles tinham Dagon. Então ela causou hemorroida, ela causou feridas, ela causou pragas, ela causou tanta coisa. Mas, no entanto, para Israel ela era uma bênção, era saúde, era tudo de bom. A nuvem que acompanhava Israel era luz para Israel. No entanto, era trevas para os egípcios. Uma mesma coisa que sendo uma bênção para um, está sendo uma maldição para outro. Mas isto por quê? É a maneira de receber aquilo, é a maneira de estar naquilo. Nós estamos falando, o profeta diz, ensina assim, respeite o seu pastor. Todos os pastores devem ser respeitados. E, no entanto, se blasfemam, formam piadas com padre, piadas com pastores. Ora, se alguns erram, ou muitos erram, eles são humanos. O médico também erra, o advogado também erra, o político, então, nem se fala, não há homem que não peque. Agora, respeitar o ofício, o profeta desta era ensina para muitos pastores da própria mensagem. Se você não pode respeitar o homem, respeite pelo menos o ofício que está no homem. É assim. E justamente por falta de pesar nessa balança da palavra, você vê aqueles rapazinhos que não respeitaram o profeta Eliseu, chamando ele de careca, é porque eles ouviam dos pais. Por fim, aquelas ursas tragaram, e veja essa mocidade sendo tragada. E homens, líderes, mesmo pastores sem escrúpulos, maldizem, difamam, assim abertamente, mesmo junto de crianças e tudo, e depois dizem estar na verdade, estarem na verdadeira mensagem. Pesar a si mesmo é meditar nestas coisas. Então vamos ver a balança hoje. Veja como nós respeitamos as pessoas, como você respeita a sua mulher, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu professor, a sua professora, como há o respeito recíproco nas escolas, na política, na empresa, na repartição. Se houvesse respeito pela coisa pública, pelas árvores, pela natureza, por tudo, houvesse o respeito, que no fundo é o temor de Deus, o mundo estaria completamente diferente. Isso é uma verdade incontestável. E você tem capacidade de julgar-se a si mesmo, porque lá no trono branco vai ser sem chance. Vai haver uma balança lá. Boas obras, más obras. Boas obras, más obras. Para o lado que a balança pender em força popular. Então é que você vai cair. A noiva de Jesus Cristo é julgada aqui, porque ela vai julgar até os anjos, o mundo. Veja isso em 1 Coríntios capítulo 6. Então julgue-se a si mesmo aqui, você vai olhar no espelho de Deus aqui. A igreja é para isso. Ir no culto é para pesar a sua vida, pesar os seus atos. E você tem o sangue de Jesus Cristo para pagar suas palavras que vão te condenar, seus julgamentos errados e coisas assim. E na igreja também você ouve a palavra que te disciplina, te redargua, te inspira, te exorta e te cura.
ao examinar-se a si mesmo e arrepender-se, as pessoas são curadas, sem precisar de dar louvor a homem algum. Olha, Deus te abençoe agora. Continue meditando. Nós prosseguiremos, se o Senhor nos permitir. Isso nós pedimos, Senhor, abençoe nesse sentido a cada pessoa, a cada mulher, a cada homem que vai refletir. E aquele problema vai ser sanado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.